agora, né, como é que eu explico, né, como é que é esse sistema de temporização que regula temporalmente, ao longo das 24 horas, né, o que nós chamamos, né, o nosso ciclo sono e vigília. O que é que vai, né, garantir que o nosso sono e vigília vai ficar, né, à noite, né, o nosso sono e a nossa vigília, né, durante o dia. Então, basicamente, isso aqui que nós chamamos o sistema de temporização. Então, estou dizendo que tem um sistema fisiológico. Eu tenho aqui o claro e o escuro, que é uma pista do ambiente, tá? Então, eu tenho estímulos do ambiente, que eu vou dizer que eles são sincronizadores, o qual o nosso sistema, o nosso organismo vai se ajustar. Além de chamar de sincronizador, nós usamos muito essa palavra Zeitgeber. Essa palavra Zeitgeber, ela foi proposta, né, pelo Aschoff, que é do alemão. Zeit é tempo, Geber é doador, então é doador de tempo. Então, eu tenho, né, o estímulo ambiental e eu vou ter dentro do organismo um marca-passo, que é um oscilador que, metaforicamente, nós chamamos de relógio biológico, é o marcador de tempo. Né? E eu vou ter, né, a saída, os ritmos circadianos. Aqui eu tenho um ritmo de um hormônio e aqui eu tenho um ritmo de atividade e repouso representado. Né? Além disso, eu vou ter as vias de entradas, que aqui, por exemplo, sendo o claro e escuro, o olho, né, a conexão aqui do olho, né, até o nosso marca-passo, e as vias de saída, eu ver as projeções que vão do nosso relógio biológico até os órgãos efetores. Por exemplo, aqui, a hipófise, que está liberando o hormônio de crescimento, ou, por exemplo, o nosso sistema motor, para fazer o ritmo de atividade e repouso. Então, vamos ver esses elementos. Então, nós temos os sinais de entrada, né, o ciclo claro e escuro, ele vai ser detectado, né, pelo olho. Então, vou ter a transdução do sinal claro e escuro, né, para sinal neural. Essa transmissão ela vai ser, gerar um potencial de ação que vai se propagar pelo nervo óptico até o marca-passo, né? Isso ele vai fazer, né, de forma direta e indireta. O sistema aqui, o nosso marca-passo, ele é uma organização neuronal, né? São vários neurônios envolvidos nisso, que a gente vai chamar de marca-passo circadiano, e vou ter as projeções do marca-passo até os órgãos-alvos. Então, aqui está um esquema geral, né? Eu tenho aqui o olho, eu tenho aqui a retina, aqui eu tenho a projeção, né, neurônio ganglionar, que se projeta aqui até o hipotálamo, que é o núcleo supraquiasmático, acima do quiasma, mas também ele se projeta até aqui o tálamo, o núcleo geniculado lateral, e do núcleo geniculado lateral tem uma projeção indireta para, né, o hipotálamo. Ok? Uma questão interessante, quando a gente fala, né, do olho, né, o olho é que detecta a luz, ou seja, o sistema ele vai se ajustar ao claro e escuro. Então, aqui a gente tem, isso foi um trabalho nosso, né, aqui a Mayara, o Alex, né, que eram meus alunos de iniciação científica, né, nós estudamos, na época, né, isso no final do século passado, né, foi demonstrado que um grupo da Inglaterra, eles tinham, né, os camundongos, é um grupo que trabalha com oftalmologia experimental, o camundongos que desenvolveu, né, uma degeneração dos cônios e dos bastonetes. Ele ficava cego. E que se descobriu que esses camundongos, apesar de eles serem cegos, de não terem cônios e bastonetes, eles continuavam, né, expressando a ritmicidade circadiana e a gente não sabia por quê. Então, no final do século passado, final dos anos 90, né, inclusive com a ajuda de uma brasileira, a pesquisadora, a professora, né, Ana Maria Castrucci, da USP, né, foi descoberto que algumas células ganglionares elas contêm um fotopigmento chamado melanopsina. Né, e viram que essa melanopsina, né, ela é importante para o processo do reflexo pupilar e também para a sincronização circadiana. Em 2003, né, eu cheguei, né, passei 2002, né, como professor visitante em Barcelona, a Universidade de Barcelona. Em 2003, quando eu cheguei, né, eu fui falar desses novos achados e o veterinário, na época, né, do núcleo de primatologia aqui da Universidade, né, Federal do Rio Grande do Norte, lá do Departamento de Fisiologia, falou que existiam, né, dentro da colônia de primatas, que era sagui, né, um grupo de saguis que eram cegos e que ele não via que esses saguis
né, eles dormissem durante o dia. Eles estavam sempre durante o dia. Então, o que a gente foi estudar esses animais, esses saguis cegos. Então, nós encontramos na colônia 5 saguis que não tinham, né, capacidade visual. Eles foram, inclusive, analisados por um oftalmologista, né, e viu que esses animais eles tinham degeneração retiniana, né, dos cônios dos bastonetes. E aí a gente levou esses animais para o laboratório, né? Então esse aqui é um animal selvagem, né? Que é um animal que tem, né, ele não é cego, e esse aqui é o animal cego. E a gente vê claramente que a atividade desse animal, ele está aqui dentro da fase clara, e aqui desse animal ele também está dentro da fase clara, mas só que a atividade dele, ele é menor do que aqui, a fase ativa, né? A fase ativa, vamos dizer que é isso aqui, e essa fase ativa aqui, ela é muito maior. Ele ocupa quase as 12 horas de claro, e aqui ocupa só umas 8, 10 horas de claro. Esse aqui é o padrão, também é um padrão mais ativo mais cedo, dá uma redução meio-dia, depois volta e aqui também. Todos se ajustam ao claro e escuro. E quando a gente coloca esses animais, muda, né, o claro e o escuro, eles fazem, né, um ajuste. Esse aqui é o animal que é cego, ele se ajusta mais lento. O animal, né, que tem cônios e bastonete, ele se ajusta muito mais rápido, com poucos dias. Esse aqui vai levar 3, 4 dias, esse aqui vai levar 8, 10 dias para se ajustar. Então, essa foi, né, uma primeira demonstração em primatas, né, que também, né, não, né, de uma forma, né, demonstrando a existência da melanopsina, mas demonstrando funcionalmente, né, que a sincronização com o claro escuro independe dos cônios do bastonete, mas sim de células ganglionares que contêm a melanopsina. Então, o que a gente sabe é isso aqui. Se eu ampliar aqui a retina aqui do olho, né, o que eu vejo aqui são os fotopigmentos, os cônios, os bastonetes, né, os cônios do bastonete fazem sinapse com células com interneurônios, ou células horizontais, ou células amátrimas, e essas células aqui é que vão fazer sinapse com as células ganglionares. As células ganglionares é que são neurônios propriamente ditos, cujos axônios vão formar o nervo óptico. Então, eu tenho um conjunto, né, de neurônios, né, células ganglionares aqui, que vão para formar a imagem, e outros que eles contêm fotopigmento. Enquanto aqui no cônio e no bastonete eu tenho a rodopsina, que responde à luz, aqui eu tenho a melanopsina, que responde à luz. Então, na verdade, o nervo óptico leva informações que não vão formar imagem. Essas informações elas vão ser importantes para a sincronização circadiana e para o reflexo pupilar também, né? E aqui, informações que vão levar para a imagem. Então, esses neurônios aqui, né, que são neurônios que contêm melanopsina, é que são importantes para o ajuste e a sincronização. Está aqui novamente um desenho deles. Então, estaria esses neurônios aqui, que seriam, né, os neurônios fundamentais, células ganglionares fundamentais, que vão se projetar até o núcleo supraquiasmático. Né? E esse diagrama, né, ele vai mostrar exatamente, né, uma síntese disso tudo. Então, aqui eu tenho uma retina, aqui na retina eu tenho as células ganglionares que vão conter esse fotopigmento, a melanopsina. Então, está aqui a melanopsina, ela é uma proteína transmembrana, que quando ela recebe luz, ela vai ativar aqui, né, o inositol, né, e o diacil de glicerol, né, e isso vai promover despolarização nessa membrana desse neurônio ganglionar. Quem vai ativar isso, ele vai responder principalmente à luz de comprimento de onda azul. Ele é mais sensível à luz de comprimento azul. Então, esses neurônios vão se projetar para o núcleo supraquiasmático, está aqui, né, que é o nosso relógio biológico. Do núcleo supraquiasmático, eles se projetam, por exemplo, aqui para a pineal, né, que vai ser responsável pela liberação de melatonina. A luz, no caso, ela suprime, né, a melatonina, porque ela é só liberada no escuro. E também esses células ganglionares vão aqui para essa área, né, que é o núcleo pretectal olivar, esse núcleo que é o responsável pelo reflexo, né, pupilar. Tá? Então, às vezes eu tenho um sujeito que ele é cego, ele não vê, mas ele é capaz de se manter o ajuste, né, circadiano.
Então, está aqui a projeção da retina para os núcleos supraquiasmáticos, né, a projeção direta e a projeção indireta, que vai aqui para o núcleo geniculado lateral no tálamo e depois volta para essa região. Tá? Então, essa projeção é exclusiva e essa projeção ela sai das células ganglionares que contêm melanopsina. E o que é, né, esse núcleo supraquiasmático, esse marcapasso em si? Isso que nós chamamos de relógio biológico. Então, o marcapasso, né, está aqui o núcleo supraquiasmático, a gente divide ele em duas porções, uma porção, né, ventral, né, anterior, e uma porção dorsal. Então, ou uma porção que nós vamos chamar centro e casca, né? Então, essa porção centro é a porção mais ventral e a porção casca, né, é a porção mais dorsal. Né? Então, essa porção do centro do núcleo, ou mais dorsal, é a porção que recebe as projeções que vêm da retina. E a porção dorsal é a porção que se projeta para os centros efetores, sendo que também da porção dorsal eu tenho projeções diretas para isso. E eles vão se projetar para onde? Para os neurônios relacionados ao sono, ao sistema endócrino, ao sistema autonômico, né, que são as principais saídas fisiológicas. Então, aqui eu tenho um exemplo. Ó. Aqui eu teria, né, como se fosse o neurônio que vem lá da retina, da célula ganglionar, cujo ele vai liberar glutamato ou PACAP, são dois neurônios, né, excitatórios, e aí eu tenho dois tipos de neurônios dentro do núcleo supraquiasmático, dentro dessa área aqui mais dorsal, tá? Que é neurônios que são sensíveis ao glutamato e neurônios que são sensíveis, né, ao PCAP. Então, esses neurônios eles vão usar como neurotransmissor, né, o VIP, que é a vasopressina, que é o peptídeo, né, vasointestinal, né, tá? Então, esses neurônios aqui, né, eu vou ter os dois tipos. Eu vou ter aqui os neurônios, né, da vasopressina e do VIP, eles vão interagir, então isso aqui tudo está dentro do corpo, do neurônio. Depois eu vou ter aqui um grupo dos neurônios que vão se projetar para, né, as saídas, né, ou seja, os órgãos efetores. Uma questão importante é que como eu tenho, né, no núcleo supraquiasmático um conjunto de neurônios, então se eu tiver um neurônio isolado, cada neurônio isolado vai ter um ritmo específico. O que ocorre dentro do núcleo supraquiasmático é que eles vão estarem interconectados entre si, ou seja, acoplados funcionalmente, e vão gerar um ritmo, né, sincronizado. Né? Essa sincronização, né, ou seja, esse ajuste, esse acoplamento entre esses neurônios, ele depende de várias proteínas, né, que promovem a adesão celular. Uma delas, por exemplo, é a conexina. Eu sei que eu tenho, por exemplo, alguns roedores, eu tenho um camundongo selvagem, está aqui o ritmo dele, né, o ritmo bem ajustado, né, em livre curso, e esse outro camundongo aqui, ele é um mutante, ele é um knockout para a conexina, que é a conexina 36. Veja que o ritmo aqui, ele fica disperso, né, ele fica bagunçado comparado com isso, ou seja, mostrando que eu necessito, né, de manter esse acoplamento neural para que o animal expresse, né, um ritmo. Uma outra coisa, né, que também, né, foi demonstrado, né, atualmente, isso é muito importante, é o papel dos astrócitos como elementos, né, de acoplamento desses neurônios. O nosso grupo aqui em Natal, que na época era a GEICE, né, a GEICE estava fazendo na época o mestrado no nosso programa de pós-graduação em psicobiologia, né, sobre a orientação da professora Miriam Costa, né, então, juntamente, né, comigo, a gente fez um trabalho, né, tentando avaliar, né, se existia uma expressão ao longo das 24 horas, né, do GFAP. GFAP é uma proteína fibrilar astrocitária. Essa proteína, ela mostra, né, ou seja, o que é que ocorre no astrócito? O astrócito, ele promove, né, quando ele está mais ativo, ele tem um prolongamentos. Então, essa proteína mostra, quando eu detecto ela, que tem esses prolongamentos. Quando eu não detecto, é que não tem os prolongamentos dos astrócitos. Então, significa que em determinados momentos, esses prolongamentos, que os astrócitos estão agindo sobre os neurônios. Quando eles estão retraídos, eles não estão agindo sobre os neurônios. E o que a gente fez foi, né, os animais eles eram, né, enucleados ao nascer, né, para ficar em escuro constante, né, e aí a gente foi estudar, né, o momento, né, dos ritmos deles.
E o que a gente viu que quando eu tinha, né, no animal selvagem, ainda sem ter a nucleação, quando eu tinha o início da luz, você tinha no início da luz, né, muita expressão de astrócito, depois essa expressão ia diminuindo, diminuindo, e depois no escuro ela voltava, né, novamente à expressão dos astrócitos. Isso nós publicamos pela primeira vez, né, esse trabalho, né, em 2017, e hoje uma das vanguardas na área de cronobiologia é exatamente, né, o papel dos astrócitos nesse processo de acoplamento. Então, isso aqui é um esquema mostrando exatamente como que o astrócito faz isso. Na verdade, né, durante aqui a fase de escuro, né, o astrócito ele está permitindo, né, que essa sinapse glutamatérgica aqui, ela fique muito ativa. Isso gera, né, um processo, né, de hiperpolarização, enquanto, né, que durante, né, a fase clara, né, essa sinapse aqui, o que vai, né, ter mais ação vai ser a liberação do próprio só do glutamato. Aqui eu tenho liberação de glutamato, né, e GABA, o GABA aqui como inibitório, né, por isso que eu tenho como resultado a hiperpolarização. Aqui, no caso, eu não tenho a liberação de GABA, eu tenho uma despolarização. Então, essa via está mais ativa e essa via está menos ativa. Então, isso é uma forma dos astrócitos. Quem contribui com isso, né, é os astrócitos. Aqui, o astrócito, ele aumenta a concentração de cálcio e aqui ele diminui a concentração de cálcio, modulando, né, a sinapse, né, glutamatérgica, né, entre esses neurônios, né, que formam, né, os núcleos supraquiasmáticos. Então, né, pensando numa síntese desses neurônios do núcleo supraquiasmático, o que, que a gente tem? Eu tenho isso aqui, né, eu tenho aqui os neurônios, aqui é a região ventral, aqui é a região dorsal, isso aqui é a saída, né, parte aqui dorsal e parte aqui também dorsal, para onde aqui eles vão, né? Então, vamos ver. Então, está aqui, ó, esses neurônios no núcleo supraquiasmático, eles estariam conectados principalmente aqui para o núcleo paraventricular, o núcleo dorso medial, né? Então, esses neurônios, uma das coisas importantes deles tem a ver, né, com as projeções para onde? Vem lá para a eminência média e vai atuar sobre a hipófise. Então, por exemplo, a liberação do ACTH, que vai ativar, né, a adrenal a produzir o corticosteroides, né, ela é controlada pelo nosso relógio biológico. Então, a liberação do cortisol, que a gente sabe que durante a noite, né, ele começa a cair, quando nós dormimos o cortisol ele é baixo, e o cortisol começa a subir antes da gente acordar. Então, quando nós acordamos, o cortisol já está elevado, e durante o dia ele fica elevado, depois cai novamente. Né? Então, isso tudo, né, essa via aqui, ela é controlada pelo nosso relógio biológico. Então, aqui eu tenho os núcleos supraquiasmáticos, as projeções da retina, né, via glutamato, claro e escuro, a projeção aqui, né, do núcleo da RAF, serotonina, que são projeções relacionadas com fatores ativadores, lá da formação reticular, aqui da glândula pineal via liberação de melatonina, se projetando aqui para o núcleo supraquiasmático, e o tálamo, né, ele se faz uma retroalimentação para o núcleo supraquiasmático. Mas o núcleo supraquiasmático ele vai estar envolvido com o processo de emoção, porque ele se projeta para o tálamo e o tálamo indiretamente aqui para a amígdala, né? O tálamo se projeta para várias áreas tegmentais, para a área talâmica, que se projeta difusamente para a área tegmental ventral, lá no tronco cerebral, que está relacionado com a nossa resposta de medo, né? Também o núcleo supraquiasmático indiretamente modula os núcleos acúmbeis, aqui está relacionado com a estimativa de tempo, aqui o núcleo supraquiasmático se projeta indiretamente por o hipocampo, que está relacionado à nossa memória, né? Aqui para a área pré-frontal, no córtex frontal, tomada de decisão. Então, veja, o núcleo supraquiasmático está envolvido em muitas funções, né? Tanto funções cognitivas, funções endócrinas, né, regulação do meio interno, etc. Né? Então, o quanto é importante. E é claro, né, hoje nós sabemos que aqui o núcleo supraquiasmático, eles são considerados nosso, né, relógio biológico, mas nós não temos só osciladores circadianos aqui, mas diversas outras áreas cerebrais funcionam, né, como osciladores. Inclusive áreas periféricas, como o nosso coração, o fígado, o rim, pâncreas, tudo isso também
tem a capacidade de oscilador. Então, o que a gente diz? Que o núcleo supraquiasmático é o oscilador central. Aqui eu tenho osciladores periféricos no sistema nervoso central e osciladores periféricos fora do sistema nervoso central. Então, hoje nós dizemos que o núcleo supraquiasmático ele funciona como um maestro, né? E os outros osciladores são como o músico e o maestro, né? O ritmo circadiano é como uma música, né? E quando ela está ritmada, é quando o núcleo supraquiasmático está lendo o ambiente, que é a partitura. Então, aqui no ambiente eu tenho uma partitura, o núcleo supraquiasmático lê, né? E traduz isso para, né, os outros músicos a expressarem, né, um ritmo de uma forma harmônica. Então, né, o que a gente tem, né, claramente, né, no sistema de temporização é isso. Né? Eu tenho aqui os fotoreceptores ceroganglionares, que contém melanopsina, os cônios, o bastonete contribui mais pouco. Eu tenho os tratos aqui da via de entrada, o trato retino hipotalâmico, genículo hipotalâmico, os núcleos da RAF com a serotonina, o marcapasso, os núcleos supraquiasmáticos como marcapasso principal. Eu tenho múltiplos osciladores no próprio marcapasso, que são os neurônios individual. Esses neurônios estão acoplados, e esse acoplamento é fundamental. E as vias de saídas, que são vias curtas, são vias multisinápticas, que vão para o sistema endócrino, sistema nervoso autônomo, a melatonina, e inclusive para nossas funções mentais. Então, esse é o sistema de temporização que regula, né, o nosso, né, ciclo circadiano.